Oi, eu sou Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. Você já está me acompanhando por aqui. Essa é a série sobre nacionalidade portuguesa. Eu estou aqui com o nosso convidado, aqui no nosso escritório, o Dr. Marcos Salles, que é advogado tanto no Brasil quanto em Portugal, é especialista em nacionalidade portuguesa. E hoje a gente vai falar sobre o assunto específico para nacionalidade com efeito por casamento. Vamos Quem lá. casou com cidadão português. Vamos nessa? Vamos lá. Então vamos lá. Quem está no Brasil, casou com um cidadão português que tem a nacionalidade portuguesa, né, seja ele português ou não, a pessoa tem direito à nacionalidade? Pode sim ter direito. O primeiro requisito é que tem que ter 3 anos de casado. A partir de 3 anos de casado, pode buscar sim a nacionalidade portuguesa, só que aí vai ter que comprovar que tem ligação efetiva com a comunidade portuguesa. Assim, pela lei, o Ministério Público daqui de Portugal é que vai poder ingressar com falando de forma bem clara, suscitar alguma dúvida de que você tem ligação efetiva. Não é que você tem que apresentar desde já. Mas é importante que você já o faça, já comprove que tem ligação efetiva com a comunidade portuguesa. E uma forma bastante interessante é se esse casal já tem um filho que é português. Então, você já com esses 3 anos e teve um filho que é português, você já pode ingressar com esse pedido. Mas mesmo no Brasil? Mesmo estando no Brasil, não importa. Essa ligação, essa comprovação da ligação efetiva é aquelas que nós falamos já no vídeo anterior, que são você residir em Portugal, você ter relação com comunidades portuguesas, clubes, associações, enfim, vários requisitos que tem lá na lei para você poder comprovar. Mas se você já tem um filho com um português e esse filho já tem nacionalidade portuguesa, você já está mais do que comprovado a sua ligação efetiva. Entendi. E se o meu esposo ele tem a nacionalidade portuguesa, mas que foi atribuída pelo pai dele, por exemplo, ele não é português, mas ele pegou a nacionalidade portuguesa, isso também é válido? Sim, se ele teve a nacionalidade portuguesa porque o pai dele era português, então provavelmente a nacionalidade dele vai ser por atribuição, tá? Originária. Então, o cônjuge vai ter direito também. Mas mesmo que seja, isso é uma dúvida que se tem muito, mesmo que tenha recebido a nacionalidade por tempo de residência em Portugal, ou seja, a nacionalidade é por naturalização, o cônjuge tem direito? Tem. O filho vai ter direito? Depende. Se o filho for menor, ele já vai ser filho de um português, portanto, ele vai ter direito à nacionalidade. Mas se o filho for maior, já não vai ter direito. O cônjuge, sim, porque continua sendo cônjuge, não mudou. E o filho também não vai mudar. Mas, enfim, é o que a lei determina. O filho, desde que seja menor, vai ter direito à nacionalidade. Então, nesse caso, se o pai, por exemplo, teve a nacionalidade através da naturalização, é isso? Que é por tempo de residência, descendente de judeu-sefardita, porque já casou. Imagina que ele casou antes com uma portuguesa, obteve a nacionalidade por efeito do casamento, divorciou, casou de novo. Esse segundo casamento, ela vai ter direito à nacionalidade? Sim. Olha, é mesmo? Tem uma situação que é muito interessante, que são aquelas pessoas, as mulheres, que casaram antes de 11 de outubro de 1981, que em 81 foi quando surgiu a lei da nacionalidade portuguesa. Antes disso, existe uma regra que é conhecida como a base X, ou base décima. Essas mulheres que foram casadas com um cidadão português de origem, está vendo aquela importância de ser por atribuição? Elas vão ter direito à nacionalidade portuguesa, pelo simples fato de terem se casado com um português antes de 11 de outubro de 1981. E mais, mesmo que ela tenha se divorciado, ela vai ter direito depois do divórcio. Na nacionalidade pelo casamento, depois de 81, só pode ser feito o pedido da nacionalidade enquanto perdurar o casamento. Imagina que você ingressa com um processo de divórcio, mas ainda não transitou em julgado a sentença. Transitar em julgado é quando a sentença não tem mais recurso, tá? Você pode pedir a nacionalidade sim, porque no momento do pedido você tem que estar casado. E como não teve sentença, continua casado.
Mas para essas que casaram antes de 81, independente, também. Se ele faleceu, português, ou seja, ela é viúva, é o único caso que a viúva vai ter direito também à nacionalidade. Então, peraí, o da viúva é se ela é viúva... se ela foi casada com um português antes de 1981, pela base 10ª, ela vai ter direito à nacionalidade, mesmo sendo viúva. As que casaram depois, se ficar viúva não entraram com o processo e não fez o pedido, perdeu o direito. Então, isso só vale para as mulheres, viu? Ah, é? É. O homem não tem o direito. Enfim, fazer o quê, né? Entendi. E aí, pelo que você está falando, então, mesmo se a pessoa foi casada com uma portuguesa, né, ou uma mulher foi casada com um português, se separou, casa novamente, essa nacionalidade continua sua. Quer ver uma curiosidade? Imagina alguém que não tem nada a ver com sangue português. A mulher, lá antes de 1981, casou com um português, passou um mês casada. Ah, não gostei dele não. Separa. Casa com um italiano, um africano, seja de onde for, casa com outro. Também não gostei não. Separa, casa com mais outro. E vem ter um filho com esse terceiro casamento. Mentira. Que ela morre. Esse tem um neto. Aquele filho dela vai poder buscar a nacionalidade portuguesa. E aquele neto que não tinha nada a ver vai poder buscar a nacionalidade também. Vamos só repetir essa última frase. Gente, eu estou chocada com esse assunto aqui. Então, vamos lá. Aí, o terceiro... Como é que é? É porque, veja, antes de 1981, a base X, a nacionalidade portuguesa ela se dá por efeito de lei. Como não havia lei da nacionalidade, antigamente era obrigatório as pessoas... E não era só aqui em Portugal, não. Em outros países também. Desde que você não perdesse o direito à sua nacionalidade de nascença, né? Naquela época, quando uma mulher casava com um cidadão português, obrigatoriamente ela recebia a nacionalidade. Tá? No Brasil também acontecia isso antes. Quando casava-se com um brasileiro, a pessoa estrangeira já recebia a nacionalidade. O que não acontece, o que não poderia ser, por exemplo, uma pessoa, salvo engano, da China, quando casa, obrigatoriamente perde a nacionalidade do seu país de origem para pegar eu não tenho certeza disso, mas eu quase certeza, a desse novo casamento. No caso de Portugal, a lei não permite a patridíade. Esqueci agora até o termo, meu Deus. Mas enfim, não permite que você fique sem uma nacionalidade. Então, nessa situação, você não vai perder a nacionalidade de jeito nenhum. Mas para não fazer muita confusão na cabeça das pessoas, o que é importante é mulher casada antes de 81 vai ter, com um português, vai ter direito à nacionalidade portuguesa e mesmo que ela divorcie, que ela fique viúva, os seus descendentes de outro casamento que seja vão poder ter direito. Lógico, cada caso você tem que estudar bem direitinho, mas vão ter direito também à nacionalidade portuguesa. Então, só voltando, vou voltar aquele finalzinho daquela história que eu achei maravilhosa. Então, aquele terceiro, o filho lá daquele terceiro casamento da mulher. Exatamente. Que não tem nada a ver com o sangue português, nada, absolutamente nada, mas o fato de que a avó, por exemplo, foi um dia casada com um português de origem, e isso antes de 1981, tem o direito. Tem direito à nacionalidade. Olha, isso é muito novo para mim. Pouca gente sabe disso. Viu a quantidade de gente que tem direito à nacionalidade e que não tem nem ideia, né? Já é um pouco menos, porque já tem bastante tempo, né? Quando a gente olhar aí, já vão 81, são 41 anos. 40 anos. Sim, mas aí... Então, imagina alguém que casou nessa época, para ter casado antes... Normalmente se casava por volta dos 20 anos, já vai estar aí com uns 60 anos. Então já é um público mais reduzido, mas enfim, sim. Às vezes a pessoa pode tem esse privilégio e nem sabe. Certo. E me diga uma coisa, eu tenho uma união estável, eu também tenho com um português, né? Ou com alguém que tem a nacionalidade portuguesa, né? Tem. E eu também tenho direito. Tal qual o casamento. Só que é necessário, como eu já falei, ser feita o reconhecimento dessa união estável. E aqui em Portugal chama-se, não é validação,
mas é uma revisão e confirmação da sentença estrangeira. E mesmo que seja uma união estável feita em cartório, ainda assim tem-se como se fosse uma sentença, porque aqui em Portugal a união estável ela não é feita em cartório como é no Brasil. Ela é como algo de costume, são as testemunhas, são pessoas que podem confirmar aquela união. Então, aqui em Portugal é preciso ser validado pelo Tribunal da Relação igual do casamento, para poder isso ser reconhecido e poder ser feito pedido, com um detalhe. No caso da união estável, quando você for fazer o pedido, é necessário que seja feita uma declaração da manutenção daquela união estável. Porque no casamento é fácil. Você tem o divórcio, então fica lá registrado, sabe-se se está ou não casado. Simples. Na união estável, não. Você pode estar hoje em união estável e, de repente... Registrar uma união estável com uma pessoa 10 anos atrás, me desfiz daquele relacionamento, segui um novo... Exatamente. Veja, no caso do casamento, a pessoa pode estar casada oficialmente, faz 10 anos que está separada, mas continua casada oficialmente, vai ter direito à nacionalidade sem precisar disso. Já na união estável, é preciso fazer uma declaração de ambos de que aquela união estável ela se mantém. Isso 3 meses, pelo menos, no máximo, antes do pedido da nacionalidade. E me diga uma coisa, é o casamento entre 2 sexos, né? 2 homens ou 2 mulheres, também é possível? Também é possível. Aqui em Portugal, sem problema nenhum. É reconhecido? Tem reconhecido. Mesmo que eu more, então, ainda no Brasil, eu sou casada com um cidadão português, eu tenho a minha certidão de casamento, eu posso fazer, a gente falou no vídeo anterior sobre o processo aí, a gente pode fazer, então, ainda no Brasil, ou eu posso contratar uma empresa de advocacia daqui de Portugal para poder fazer através de procuração e fazer esse processo, é isso? Há pessoas, isso aqui é uma coisa muito séria que eu gosto de tratar. Há pessoas que contratam aqui em Portugal não advogados. É possível? É possível. Só que essa pessoa ela pode incorrer no que aqui é chamado de procuradoria ilícita. No Brasil, nós chamamos exercício ilegal da profissão. Inclusive, há processos, eu já vi algumas situações, processos, inclusive, sentenciado lá em Coimbra, de pessoas que fazem isso recorrentemente, ou seja, utilizam de uma atividade que é da advocacia para oferir rendimento. Isso, essa pessoa pode incorrer nesse tipo de crime. E para aquelas pessoas que, lógico, eu tenho um familiar que mora em Portugal, que tem conhecimento que pode fazer para mim, não vejo nenhum problema. Mas a pessoa pode ter sérios prejuízos por conta disso, porque, como eu já falei, é um processo que pode-se dizer super difícil? Não, não é. Mas tem situações e tem nuances que, se não souber, se não se atentar, pode trazer... Eu já vi muitas pessoas reclamando de terem prejuízo. Muitas pessoas. Sim, até porque, assim, se a pessoa, o meu parente trocou o sobrenome, chegou no Brasil há anos e anos atrás. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso aqui. A pessoa falou com sotaque de Portugal e o brasileiro que foi lá registrou um nome diferente. E aí todas as pessoas da família vão ter um sobrenome diferente daquele sobrenome originário. Para vocês conseguirem achar essa ligação com as certidões daqui de Portugal, deve ser um problemão, né? Veja só. Antigamente, o registro civil em Portugal, ele começou ali em 1909, 1911. No Brasil já foi em 1887 o registro civil, mais ou menos. Antigamente, os assentos eles eram feitos nas paróquias. Por quê? Porque eram os padres, eram os párocos que tinham mais estudo. Então isso era feito através, e hoje ficam arquivados nos arquivos distritais, que vão mudando de... Antigamente, vamos lá, estamos aqui em Viana do Castelo, então tinha numa freguesia, tinha ali uma paróquia, freguesia bairro, né, para quem não sabe, que tinha ali uma paróquia e a pessoa nascia e era registrada, tinha o assento naquela paróquia feito pelo padre. E antigamente, digamos que a minha família era do Manuel José da Silva, tá? Ele chegava junto a padre e só dizia o primeiro nome que dava para o filho. Antônio.
Então, ia ficar no assento batismal. Naquele dia compareceu fulano de tal e declarou que na tal hora, de tal dia, em tal freguesia, nasceu um filho de sexo masculino de tal cor, a qual deu o nome de Antônio. E só. Esse era o nome dele. Muitas vezes chegava no Brasil, digamos, fosse Antônio Cabral, não é? Aí migrou para o Brasil, quando desceu lá no navio, que foi fazer a primeira documentação, o nome. Qual é o seu nome? Antônio. O nome do seu pai é fulano de tal, Cabral. Só que o sotaque daqui de Portugal, o E, muitas vezes, quando termina o L, bota o E. Cabrale. Aí o lá escrevia Cabrale. E aí virou outro sobrenome. Aí a família foi outra situação é quando e virando Cabrale. Ele chega lá só com o nome de Antônio. Quando ele casa, que vai constituir família, aí é que ele vai colocar o sobrenome. Deveria colocar o sobrenome de família, do pai. Mas a situação que ele casa, e em homenagem à família da esposa, ele coloca o sobrenome da família da esposa. E aí dá uma confusão. Tem que se fazer muitas vezes retificação das mulheres, então, também, né? Que das mulheres sempre vão lá, né? E trocam das mulheres o sobrenome. Por isso que muitas vezes é necessário fazer a transcrição do casamento aqui em Portugal, porque imagina, você quando faz o seu pedido de nacionalidade aqui em Portugal, é como se você fizesse o seu nascimento aqui. Então, você vai colocar o seu nome Marcos Salles, não é? Mas no caso da mulher, ela como recebeu o nome do marido, Maria José da Silva, e virou Maria José Antonieta, não é? Porque pegou do marido. Quando você faz o seu registro de nascimento, você é filho de Maria José Antonieta e não de Maria José da Silva. Mas aqui em Portugal, ela não é Antonieta. Então, quando é a mulher, muitas vezes, obrigatoriamente, tem que fazer a transcrição de casamento para aquilo ficar registrado e você ser filho dessa mulher que já está com o nome corrigido aqui em Portugal. E se eu estou lá no Brasil, eu preciso ver com os cartórios daqui, qual é o nome? Aqui são conservatórios. Conservatórios. Os daqui para poder pegar esse documento, achar qual era o documento dela de solteira. O documento mais importante para todos os pedidos de nacionalidade é a certidão de nascimento, que aqui chama de assento de nascimento, ou o assento batismal, tanto daqui quanto do Brasil, tá? Porque se eu vou fazer um pedido de nacionalidade para mim, eu tenho que apresentar o meu registro de nascimento, imagina, do Brasil, o meu registro de nascimento, que tem que ser em inteiro teor e cópia reprográfica, que é a foto, a xerox do livro. Porque ali todas as alterações e a forma correta, quando foi feito o registro, se tem algum erro ortográfico e tudo, vai estar lá. Então, para que se possa fazer qualquer correção depois, a lei aqui em Portugal exige que seja dessa forma. E para poder comprovar também a sua ascendência, seu pai, seu avô, tem que ter o assento de nascimento daqui de Portugal. Sem isso, não se faz nenhum processo nacional. E eu imagino que tenha uma letrinha ali que mude alguma coisa já. Às vezes, quando é uma letrinha que muda, sabe-se que foi ali um erro de ortografia, não vai ter maiores problemas. Agora, às vezes, muda um sobrenome, muda um local, muda uma data, porque pode ter homônimos. Então, isso tem que ser muito bem analisado, porque a questão da nacionalidade é um assunto muito sério. Porque você não passa só apenas direitos para essa pessoa. Essa pessoa também vai ter obrigações, né? Por exemplo, aqui em Portugal, é obrigatório você manter a sua situação civil atualizada, regularizada. Ah, mas eu não preciso fazer a transcrição de casamento de meu pai ou um óbito. Não, o português sim, ele tem que ter a sua situação civil atualizada em Portugal. Então, você atribuir a nacionalidade de qualquer país para uma pessoa é algo muito sério, por isso que tem que ter toda essa formalidade, toda essa atenção nos mínimos detalhes para que não tenha nenhum erro. E o processo por casamento é demorado? O processo por casamento hoje ele demora aí em torno de 1 ano. Não é algo tão demorado. A lei em 2020 facilitou bastante para o casamento, porque ao longo do tempo as famílias vão reduzindo a quantidade de filhos e muitas famílias não têm filhos, não é? Então hoje, quando você tem um casamento com 6 anos de casados,
com o português, né? O português não precisa se comprovar mais nada. Apenas esse fato de estar casado há 6 anos com o português ou com a portuguesa, já se comprova a ligação efetiva e já se pode fazer o pedido da nacionalidade. Agora, se eu tenho menos do que isso... Se tem menos que isso, aí você vai ter que buscar comprovar... menos de quantos anos que precisa? A partir de 3 anos... A partir de 3 você anos pode já... fazer o pedido da nacionalidade. Tá? Só que aí você vai ter que fazer essas comprovações de ligação efetiva. Lembrando que tanto para o casamento quanto para a união estável, se tiver um filho comum ao casal e que seja português, aí já a partir de 3 anos já não vai ter problema. Se não tem nenhum filho, ou se não tem, por exemplo, não mora aqui em Portugal e não tem como comprovar essa ligação efetiva, 6 anos, pode morar onde for, pode morar na Lua, mas já tem 6 anos de casado, pode fazer o pedido de nacionalidade. Agora, se eu tenho um filho, mas eu tenho menos de 3 anos... Aí não pode pedir. Não pode, tem que esperar 3 anos. No mínimo 3 anos de casamento. Vou fazendo o processo do meu filho, da nacionalidade dele. Exatamente. Você é casada com um português e tem filho em comum, mas você tem 2 anos. Faz o do filho. Exato. Quando fizer 3 anos, pronto. Já dá entrada no seu. Ótimo, excelente. Olha, eu já estou tirando aqui muitas e muitas dúvidas. Eu espero que você tenha gostado também desse vídeo. A gente está fazendo uma série sobre a nacionalidade portuguesa, com todos os detalhes, com várias informações que o advogado Marcos Salles está falando aqui com a gente. Olha, muito obrigada de novo aqui por essa participação maravilhosa. Muito obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Até mais!